Boa noite, professor. Me chamo Claudielen da Silva Souza, sou estudante do curso de História na SEI, segundo período. E nesse último semestre, a gente ficou trabalhando a perspectiva da educação em conjunto com a tecnologia. E é impossível a gente não acabar associando a tecnologia à educação, né? Porque, como a gente trabalha nas outras unidades também, nos outros textos, diversos trabalhos estão utilizando da tecnologia, da internet, para auxiliar no serviço que fazem. Então, por que a educação ficaria de fora? Como vocês podem ver aí nessa imagem, por exemplo, as crianças podem sim estar utilizando da tecnologia para auxiliar nas suas ferramentas do seu trabalho e também na questão da aprendizagem. Por exemplo, essa criança aqui, ela está aqui utilizando, né, como se fosse um joguinho de para acertar os nomes das pessoas. Então, isso aí seria um ponto positivo, né? Por exemplo, para analisar gráficos, para fazer uma análise de mapas. Então, ia ter toda uma definição bem mais elaborada nessa questão das imagens. Isso aí também ia estar facilitando. Fora que vai estar tendo mais essa interligação da criança com o mundo digital. Não tem, assim, no meu ver, não tem como a gente tentar substituir o professor por uma máquina, porque, queira que não, falta essa interligação. Porque no meu ensino médio, por exemplo, acontecia muitas vezes de que o aluno tinha uma dúvida, mas quando ia tentar digitar a dúvida ou escrever a dúvida, não conseguia. Era basicamente ele só conseguia desenvolver melhor na oralidade. Então, não tem como a profissão do professor ser substituída por uma máquina, mesmo que tenha essa questão do EAD, como a gente está, por exemplo, aqui utilizando, mas é difícil, falta essa relação, porque o ser humano, ele é essencialmente social. Ele precisa de se socializar para conseguir aprender. Então, não seria viável ter uma educação totalmente EAD. E fora que não são todas as pessoas que conseguem estar aprendendo com uma metodologia assim. Eu não consigo. Eu queira que não acabo falhando. Prefiro bem mais o presencial. Mas podemos ver que esse aluno ele acaba podendo ver várias videoaulas também. Por exemplo, o professor passou um assunto, então o aluno acabou não aprendendo muito bem, não teve tempo para poder tirar as dúvidas antes da prova. Então, o auxílio de um meio tecnológico correlacionado com a educação estaria sendo útil nessa perspectiva para poder tirar as dúvidas que o professor não conseguiu tirar por causa do tempo, por exemplo. Também analisar a realidade, né? Porque não é todo mundo que vai estar com essa questão de estar com tecnologias de ponto, ou se não uma tecnologia simples em casa, por exemplo, muitos estão utilizando apenas de livros para poder aprender. E como Paulo Freire diz também, a gente tem que analisar a realidade do aluno. A gente também não pode querer impondo que todos os alunos saibam mexer em computador ou celular, não. Porque quase 40% da população brasileira não tem acesso à internet. E que na sociedade que a gente vive se tornou algo fundamental para comunicação e para estudo e tantas outras coisas. Então, o mundo está se modernizando. Só que por causa dessa desigualdade social, a gente acaba notando que muitas pessoas ainda sentem um pouco de falta em alguns quesitos. Falta algo para essas pessoas. Então, a gente não pode querer impor uma realidade totalmente diferente da que o aluno já não está acostumado. Então, a gente tem que analisar também. Eu trago principalmente essa questão da dificuldade. Então, de dificuldade eu trago a concentração. Como vocês podem estar vendo, tem essa questão de estar mexendo no celular em aula, que é algo bem presente. Então, acaba que tirando a concentração do aluno. Então, o professor acaba utilizando esse ponto negativo como uma razão para ele não estar utilizando essas metodologias mais modernas em sala de aula, sendo que ela pode muito bem ser bem positiva
Mas a questão é como utilizar, né? Porque tem essa questão da concentração, que é bem presente, que é que os professores têm bastante medo e acabam não sabendo como lidar, e isso faz com que eles simplesmente ignorem que tem essa oportunidade de melhorar as aulas e partem para metodologias, normalmente acabam até utilizando de metodologias tradicionais, que basicamente consistem no aluno decorar o assunto e acabar por isso mesmo. E isso acabar meio que fazendo com que o aluno não aprenda nada e só tenha mais raiva e não queira estar estudando. Outro ponto negativo também é a questão da falta de verba, porque normalmente o colégio público ele não está apto para receber, né, essa tecnologia. Então, pode ocasionar de não ter espaço para colocar máquinas ou não ter máquinas de qualidade e até também pode ser professores que não são qualificados, porque não adianta a gente ter máquinas e salas climatizadas, ter tudo pronto para receber o aluno, mas que não tem um professor que saiba utilizar dessa metodologia, saiba usar, conciliar a educação com essa modernidade. Então, aqui eu consegui achar 5 dicas para utilizar o celular na sala de aula. Aqui, ó, a primeira. Incentivar o uso do calendário para agendar tarefas. Isso é uma boa pedida também. Aí, a segunda, deixe que façam pesquisas durante a aula. É interessante também porque aí vai criar o próprio insight também do aluno, né? Vai fazer com que ele busque por si só as perguntas, as respostas, que tenham mais perguntas e que isso vai instigar o aluno a querer estar descobrindo mais e mais. Reduzir a quantidade de papel, incentiva a leitura em PDF. Realmente, com o papel pode acabar que o aluno possa estar perdendo ou amassando, e em PDF acaba se tornando bem mais prático. A quarta, ensine a fazer registros adequados como a câmera e o gravador. Normalmente, utilizar um gravador para gravar uma parte da aula que seja interessante também, ou tirar uma foto de algum aviso, alguma coisa desses tipos, são interessantes, né? Algo que você pode e estar trabalhando. E o quinto é permita que os alunos utilizem o bloco de notas. O bloco de notas também, né, para essa questão de estar aí agendando alguma atividade, se assemelha muito também um pouquinho com o primeiro, né? Mas está aí utilizando esse bloco de notas para estar e o calendário para estar marcando alguma agenda, ou tá utilizando também para marcar algum tópico importante, uma pesquisa que dá para ser feita. Então, são metodologias que aos poucos podem estar mudando, né? Podem estar conseguindo transformar e deixar mais acessível para que todos tenham um acesso. Então, normalmente o que está meio que impossibilitando de ter esse conjunto dessa tecnologia, dessa internet, dessa modernidade com a escola é basicamente a questão de o professor não estar sabendo correlacionar as duas, não estar sabendo lidar. Isso não é algo que a gente vai de cara assim saber e conseguir trazer uma resposta para isso. Não, é difícil realmente, porque queira que não, o celular é um ótimo lugar para você acabar se distraindo. Eu trago como exemplo o que poderia ser feito, por exemplo, no meu trabalho, a gente não é meio que proibido, assim, é como se tivesse um bloqueio de, tipo, não entrar em rede social nenhuma. Os computadores lá não pegam rede social nenhuma. Então, se o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, isso não pega, simplesmente não carrega. Ou tá entrando em jogos também não carrega. Então, isso seria uma boa pedida, porque ia estar limitando o aluno nas pesquisas. E isso realmente ia fazer com que ele ficasse mais focado, não perdesse o foco totalmente do ramo e ficasse pesquisando realmente o que fosse necessário para as aulas. Então, fazer uma aula diferente, ir para um laboratório e ir para informática, ou se não, deixar com que os alunos pesquisem, ou tá estimulando também essa questão também por nota. Ah, quem conseguir responder primeiro vai ganhar uma pontuação na prova. Então,
são várias metodologias diferentes que podem estar utilizando e correlacionando com a educação e a tecnologia. A questão é como saber utilizá-la, porque pode sim atrapalhar, mas também pode ser bastante viável.